Eu estou sentindo, eu sei que é bom estar aqui, é bom divertir, é bom viajar, é bom a gente fazer as coisas boas da vida. Mas uma coisa a gente sempre conclui, irmãos, nada se compara a nós estarmos no centro da vontade de Deus, nada. Sabe, querido, eu quero dizer isso para você, olha, não queira primeiro esgotar tudo na sua vida para depois você concluir que andou em tantos lugares, que fez tantas coisas, que fez tantas tentativas para descobrir só então que o lugar que mais valia a pena estar era na presença de Deus. Sabe, não se coloque numa situação onde você vai ter que se ferir demais, se lamentar demais primeiro, às vezes contar tantas histórias dolorosas, eu sei que faz parte da vida. Sabe, queridos, mas muitos de nós, às vezes não erramos porque, não é porque já não sabemos mais o certo a fazer, mas é porque nós escolhemos fazer aquilo que é errado, mesmo após ter uma instrução do que é certo a ser feito. Sabe, querido, então olha, faça melhor as suas escolhas, consulte melhor, sabe, querido, preserve na sua vida o que tem que ser preservado. Mas abra mão do que você precisar abrir mão para viver aquilo que Deus está te convidando a viver. Porque sabe que é muito triste quando a gente olha e você fala, eu não precisava passar por isso para poder chegar aqui onde eu cheguei. Eu sei que tem muita coisa, sabe, que Deus permite na nossa vida, é a permissão de Deus, muitas coisas. Mas verdade é que muitas coisas também são consequências das nossas decisões, das nossas escolhas. Por às vezes querer viver naquela área de risco, sabe? Que a gente está sempre querendo viver ali, vou ver aonde que vai dar. Deixa eu ver até aonde que vai chegar essa história. Sabe que e às vezes o que a gente demora tanto para entender é que quando a gente quebra princípio, na verdade o princípio não se quebra. Mas quem se quebra somos nós. E às vezes é necessário tanta dor, tanta tristeza, tantas coisas, sabe? Tanta coisa quebrada, para a gente concluir que só Jesus pode reparar os nossos danos. Para a gente concluir que só Ele é suficientemente capaz de colocar tudo em ordem, de colocar tudo no seu lugar. Sabe, eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. Eu trouxe essa palavra pela manhã também. E eu quero compartilhar com você aqui. Nós estamos nesse mês numa série de mensagens com o tema compromisso, uma vida de compromisso. Iniciamos essa série de mensagens falando sobre o compromisso principal, número 1 da nossa agenda, que deve ser o compromisso com Deus. Nós começamos falando e entendendo que Deus não está buscando conosco um relacionamento de contrato, que visa só uma parte, que visa interesses. Mas que Deus está buscando ter conosco uma aliança, que é um relacionamento perpétuo, contínuo, firmado nele, que escolheu nos amar primeiro, escolheu nos perdoar, escolheu restaurar a nossa vida. Aprendemos também que sem compromisso e sem responsabilidade, nós não podemos desenvolver relacionamentos sólidos. Aprendemos que quando a gente mexe, altera a ordem divina, de qual deve ser a busca do nosso compromisso, da nossa busca na nossa vida, que nós vamos alterar tudo e o resultado vai ser um resultado sempre negativo. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor primeiro, que nós devemos amar a Ele acima de tudo e de todas as coisas. Quando a gente inverte essa ordem, quando a gente coloca a nossa mão nisso, você começa a mexer e falar, não, mas eu não acho que é bem assim, depois eu faço, quando dar tempo. Queridos, os maiores prejudicados somos nós. Porque se Deus nos convida ao compromisso com Ele, se Deus nos chama para estar mais perto dEle, sabe por quê? O maior interesse de Deus é abençoar a sua vida. A vontade de Deus é que você caminhe numa vida plena, querido. A vontade de Deus é que tudo que você faça, você vá bem. Mas para isso eu tenho que fazer a vontade de Deus. E Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. Ele precisa ser a prioridade do nosso tempo. Aprendemos também sobre a importância de nós termos um tempo com Deus, como o Bruno dava o testemunho dele aqui. Porque muitos de nós às vezes reclamamos que estamos perdidos, estamos sem direção, tomamos tantas decisões erradas. Por quê? Porque não estamos consultando e ouvindo quem nós deveríamos ouvir.
E talvez quando tudo está de mal a pior, a gente se lembra: eu vou orar, eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus. Não tem que ser assim. Aprendemos que o relacionamento com Deus, que o compromisso é para todos, que todos nós estamos continuamente envolvidos em vários tipos de compromisso, e que nós precisamos definir quais são os compromissos que vai ocupar a nossa vida. E temos aprendido que uma vida de sucesso, de verdade, é aquela vida de alguém que escolheu amar a Deus acima de todas as coisas, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua vontade, colocar Deus como prioridade nas suas escolhas, na sua decisão, ainda que isso possa parecer para você que não está encaixando, que não vai dar certo. Aprendemos que o compromisso está acima do sentimento. Você lembra disso? Que não é sobre eu estar sentindo que eu devo cumprir aquilo que eu afirmei. Não, eu preciso me empenhar e permanecer naquilo que eu assumi. Segunda mensagem que nós aprendemos aqui e ouvimos semana passada, pastor Washington pregou sobre o compromisso com a igreja, compromisso com a família espiritual. Que a igreja, diferentemente do que muito está sendo falado por aí, a igreja não é um clube de sócios. O congregar não é opcional para aquele que escolheu comprometer-se com Deus. A igreja não é uma instituição estabelecida pelos homens, mas a igreja é algo que o próprio Deus, através de Jesus Cristo, estabeleceu. Nós aprendemos que a igreja não é de homens, mas que a igreja tem um dono. E como que é o nome do dono da igreja? Jesus Cristo, cujo Ele é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Aprendemos que todo membro que está fora do corpo morre. E é por isso que muitos têm morrido espiritualmente, porque querem se alimentar, querem permanecer vivos fora do corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se você já reparou isso. Como o pastor Washington deu exemplo aqui, se alguém tirar um membro do corpo fora, um braço fora do corpo, vai morrer. Sabe o que é interessante? Agora o corpo morre? O corpo não morre. É por isso que tem muita gente que está falando assim: porque a igreja vai acabar. Não, querido, é o membro que está fora do corpo que vai morrer. A igreja não vai morrer. A igreja continua atuante, operante, porque o cabeça dela é Jesus Cristo. Quem tem que se ajustar são os membros. Então nós aprendemos que aquele que assume um compromisso com Deus, assume também um compromisso com a família espiritual, assume um compromisso com a igreja. Porque é necessário eu ter essa responsabilidade com os irmãos. Pastor Washington disse que não pense você que você não vem, você não faz falta. Você faz falta sim. Você já observou como é maravilhoso quando o ministro de louvor está aqui cantando e nós estamos aí adorando, e de repente os instrumentos abaixam e você ouve a voz da igreja? Você já percebeu como isso é maravilhoso? Ou é só eu, querido, que amo ouvir, sabe, a voz da igreja, da comunidade de fé, aqueles que confessam a Jesus Cristo, que querem conhecer e vivenciar a tua palavra, cantando e declarando isso, querido. Porque aquele povo lá em Atos, a Bíblia diz, a igreja ideal, eles vendiam as suas posses, eles se encontravam de casa em casa, estavam em comunhão. Sabe por quê? Porque eles entendiam que necessitavam uns dos outros. Sabe por que tem muitas pessoas deixando de congregar, de se comprometer em congregar? Porque já acham que não precisam mais de ninguém. E deixa eu te contar uma coisa: gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Não sei se você sabe, mas a estatística está aumentando a cada dia que passa, de pessoas que estão adoecendo de solidão. Numa geração aonde o tempo inteiro nós estamos conectados, cercados. Conseguimos agora alcançar. Você está aqui, você consegue falar com alguém que está lá no Japão, não é assim? Você está aqui, você consegue ver, mas tem aumentado o número de pessoas que estão se sentindo sozinhas, sentindo falta de gente, sentindo falta de calor humano. Você sabe aonde que a gente tem isso? É na igreja. É cheio de gente imperfeita, igual você, igual a mim. É cheio de gente cheio de erros. É cheio de gente ruim, que está tentando a cada dia e está buscando ser como Jesus. É cheio de gente, irmão, cheio de mazela.
É cheio de gente, sabe, irmão, que está precisando mesmo se ajustar. E é por isso que a gente se reúne aqui tudo nesse lugar. Porque só tem um que é bom e nenhum de nós é. Só tem um que tem que ser glorificado e nenhum de nós é. Sabe por que Deus te coloca nessa comunidade? Seja aonde for, Ele diz que Ele vai vir buscar uma igreja. Ele falou de um povo. Aprendemos também com o pastor Watch, ele falou assim: irmãos, a placa é tão boa que ela fica onde? Do lado de fora. Por isso que Jesus disse que vai vir buscar um povo. Então, irmãos, nós precisamos nos unir, nos comprometermos com aquilo que o Senhor quer que nós venhamos nos comprometer. E hoje eu quero trazer para você a terceira mensagem dessa série de mensagens. E eu quero falar para você sobre o compromisso, mas agora o compromisso com a verdade. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na terceira carta de João. Se você tiver dificuldade de abrir, você pode ir no livro de Apocalipse e voltar um pouquinho que você vai encontrar. Você vai achar o livro de Judas e logo a terceira carta de João. Só tem um capítulo. Terceira carta de João. A partir do versículo 1 nós vamos ler. Versículo 1 diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que testemunharam da sua fidelidade, de como você continua vivendo na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos vivem na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos vivem na verdade. Amados, é interessante como nós podemos observar que infelizmente nós temos vivido numa geração onde se apoia viver exatamente fora do que Deus deseja para mim e para você. Exatamente ao contrário. Exatamente ao oposto. É caminhar para cá. E tudo à nossa volta diz que você pode caminhar para lá, para onde você quiser, fazer da forma como a gente bem entender. E quando nós vamos observar a palavra de Deus, aquilo que Jesus nos ensina, e precisamos olhar sempre para Ele, para buscar o nosso exemplo, a nossa referência. A gente observa que Ele sempre está nos chamando a assumir um compromisso. Um compromisso com Ele, um compromisso com a família, um compromisso também agora com a verdade. Quando nós observamos aqui na terceira carta de João, João está dando aqui uma declaração para uma pessoa em especial, com o nome de Gaio. E ele falou assim: olha, a essa pessoa, ele endereçando essa carta, diz: a esta pessoa a quem eu amo na verdade. Amado, o que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que traz clareza real sobre qualquer tipo de fato. Não existe algo que seja metade verdade. Se existe algo que não é 100% verdade, já não é verdade. Porque a verdade, ela é absoluta. A verdade é íntegra. A verdade é inteira e ela é completa. A verdade é o que não carrega consigo sombras. Então, quando nós vamos observar aqui, ele diz: olha, ao presbítero amado Gaio, a quem eu amo de verdade. E ele começa a dizer, olha, amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, como na sua vida espiritual. Como você anda na sua vida espiritual, porque eu muito me alegrei, porque as pessoas vieram dizer para mim, como você continua caminhando na verdade. E ele dá aqui uma orientação de como era o caminhar daquele homem chamado Gaio.
Ele era um homem que caminhava na verdade, caminhava na sinceridade, ao ponto das pessoas verem, porque falar a verdade não é apenas você falar a verdade, mas é sobre também nós temos atitudes que apontem para aquilo que é verdade. E esse homem, ele tinha uma conduta de verdade, tanto que as pessoas vieram falar para ele, para João, vieram falar, dar testemunho do caminhar daquele homem. E João então escreve essa carta e fala: olha, eu me alegrei porque teve testemunhos de como você anda na verdade. Eu não tenho uma alegria maior do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não há alegria maior do que ver o caminhar de alguém que age com verdade, com fidelidade, com transparência. E sabe, queridos, às vezes nós nos atentamos para as coisas que nos chamam a atenção, que parecem mais críticas, parecem mais sérias, se assim a gente pode dizer. E às vezes a gente leva a nossa vida como se tivesse tudo bem, porque afinal de contas, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Como diz, eu não faço mal para ninguém, a não ser para mim mesmo. Tem coisas na nossa vida que nós não somos capazes de detectar. Você quer um exemplo disso? Erros. A maioria de nós tem quase que certeza de que sabemos tudo o que estamos fazendo de certo ou de errado. Mas eu quero te dar uma notícia, que assim como aqueles que dirigem, e você pode ter a segurança e a quantidade de experiência que você tiver, o motorista sempre vai ter que lidar uma vez ou outra com o que a gente chama de ponto cego. É aquele momento onde você não consegue, você não tem a visão daquele outro veículo. Por quê? Porque é um ponto, onde já fala, é um ponto cego, um ponto que não está na sua visão. E dentro de nós existem coisas que vão passar por esse ponto cego que nós temos, como seres humanos, erros, falhas. E muitos de nós às vezes vamos olhar nossa vida, e às vezes você vai falar: mas a minha vida é sempre assim, é sempre tão difícil. Acontece tantas coisas comigo, é isso, é aquilo, aquilo outro, e por aí vai, queridos. Só que poucos de nós, às vezes percebemos como que está intimamente ligado com a nossa falta de compromisso com a verdade. Como que isso está intimamente ligado com uma vida onde a gente vai levando e tem vivido uma vida costurando, e não é um caminhar como de Gaio. Onde as pessoas não estão podendo dar testemunho do nosso andar na verdade. Se tem uma coisa hoje que nós estamos enfrentando, se chama descredibilidade. Infelizmente, querido, no meio do povo cristão, em qualquer outra ocasião, nós estamos vivendo um tempo de crise, de credibilidade. O que mais se fala é: não confie em ninguém. O que mais se vê são pessoas que a cada dia falam: não, porque eu não posso confiar em mais ninguém. Não, porque eu não posso, sabe por quê? Falta de credibilidade. É uma das coisas que a falta de compromisso com a verdade gera. Falta de credibilidade, falta de crédito. E sabe, queridos, Deus, Ele traz uma palavra, um direcionamento como esse, para nos mostrar aquilo que nós não estamos vendo. Porque a maioria de nós não diz grandes mentiras, mas frequentemente não resiste às pequenas. Mentiras são sempre mentiras. Não existe meio termo, não importa o tamanho, mentira é sempre mentira. Querido, eu disse aqui que mentir é roubar o direito do outro de basear-se na verdade. Quando nós não vivemos uma vida de caminhar na verdade, uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso com a verdade, e a gente vai costurando a nossa vida com essas pequenas mentirinhas que a gente aprendeu, quem sabe, desde pequeno. Eu contei um exemplo aqui hoje de manhã, falei que eu nunca esqueço essa história. Um dia a mãe estava na casa, a menininha estava lá e o telefone toca. Aí o telefone tocou e a menininha atendeu e a mãe falou: fala que a mamãe não está aqui. E a menina olhava e ela:
a mamãe não está aqui. E a menina ficou olhando e falou assim: a minha mãe mandou falar que não está aqui. Aí a mãe pega o telefone: menina malcriada, vai ficar de castigo, essa menina está doida. Ô menina atrevida, menina sai daqui, não sei o que eu faço com essa menina rebelde. O que aquela mãe estava fazendo? Tirando o direito da filha de basear-se na verdade. E são mentirinhas como essas que estão recheadas na vida de muitos de nós, e que a gente acha que não interfere no compromisso com Deus, e que a gente acha que não interfere na plenitude do tipo de vida que vivemos. São mentirinhas como essas que às vezes a gente conta por aí, quando alguém questiona ou pergunta algo para nós, e a gente com aquele constrangimento, quando você não quer assumir a verdade, sabe aquela desconversada que a gente dá, e aí você solta aquela mentirinha e fala: tem nada a ver, não tem problema, desde que eu não seja exposto, não tem problema desde que a realidade não venha à tona. Sabe, queridos, tem problema sim. Eu preciso te dizer com todo o amor do Senhor, da mesma forma que eu recebi essa palavra, eu preciso te entregar isso. Sabe, irmãos, a coisa mais impressionante que a gente observa, não sei se você sabe, hoje em qualquer tribunal do mundo, antes da pessoa testemunhar qualquer coisa que ela fizer, ela tem que fazer algo do tipo, hoje aqui no Brasil não tem esse costume, mas lá fora sim. O juiz pega a Bíblia, o camarada põe a mão em cima da Bíblia e é falado o que para ele? Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, em nome de Deus? Não é assim? Você já viu nos filmes? Ou aqui no nosso país, todas as vezes que uma pessoa vai dar um testemunho, sempre aquela corporação tem que tornar ela conhecida, que existe um artigo no Código Penal, mais precisamente o artigo 342 do artigo penal, vai dizer que é um crime a pessoa fazer um falso testemunho. É crime mentir. É crime omitir. Na lei dos homens existe um artigo no nosso Código Penal de que jurar falso testemunho é crime, tem pena para isso. Sabe o que é interessante notar? Que na lei dos homens existe uma lei, existe um artigo que preza pelo compromisso com a verdade. Na lei dos homens existe um artigo, uma lei que protege, que reconhece o valor da verdade. Existe uma lei que ampara a verdade, porque reconhece o quanto ela é importante. E te pergunto, e nós? O quanto falar a verdade é importante na nossa vida? O quanto nos comprometemos, como esse homem Gaio, de ter testemunhos, ao ponto de dizer: estou feliz de ver como você caminha na verdade, como você é transparente, como você não tem ajeites na sua vida, como você não mente, não engana por benefício próprio, como você não abriga no seu coração aquilo que não é verdadeiro. Sabe, queridos, se na lei dos homens existe um artigo no Código Penal para proteger a verdade, na lei de Deus também existe vários para proteger e nos instruir que nós precisamos de um compromisso com a verdade. Sabe, queridos, ao orar, o Senhor trazia ao meu coração a necessidade de nós entendermos que esta palavra aqui é a palavra de Deus, querido. A Bíblia diz que tudo vai passar, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Tudo pode mudar, mas essas palavras nunca mudarão. Por quê? Porque ela é imutável, ela é a palavra de Deus. Então muitas vezes nós estamos preocupados em pregar a verdade, em falar a verdade do Evangelho, e temos que fazê-lo. Só que é o seguinte,
Sabe o que o Senhor falou comigo? Eu sei que você tem dito a palavra, e a minha palavra é a verdade. Mas eu te pergunto, e a sua palavra é a verdade? E a sua conduta tem sido com verdade? E o seu agir, o seu proceder tem sido com verdade? Sabe, queridos, o que o Senhor nos chama para entender é que se na lei dos homens precisamos defender a verdade, quanto mais na lei de Deus, o compromisso com a verdade deve ser ainda mais latente, mais concreto, porque nós somos embaixadores de Cristo. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 5:20, que nós somos as cartas vivas, escritas não com tinta, não com pena, mas escritas pelo Espírito de Deus, Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas, mas nos nossos corações. Acima da lei dos homens, nós temos a lei de Deus entalhada nas tábuas do nosso coração, e é uma promessa mútua com verdade, a qual nos libertou, e por isso nós estamos aqui. Queridos, nós não podemos continuar vivendo uma vida baseada superficialmente nas coisas que só nos convêm. Querido, nenhum de nós gosta de ouvir a verdade. Você pode lidar bem com ela. Querido, isso é uma verdade. Nenhum de nós está preparado, muitas vezes, para ouvir a verdade. A gente prefere alguém que massageie o nosso ego do que alguém que fale a verdade. Porque a gente se acostumou a justificar os nossos erros. A gente se acostumou a levar como dá, a empurrar com a barriga, e desde que não deu errado para mim, vamos deixar. Desde que não veio à tona, mas eu quero te dizer, querido, vai vir à tona. Vai trazer à tona. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 8. Cristo diz que os seus verdadeiros discípulos conhecerão a verdade nos libertará. Mas qual verdade é essa? Jesus responde então no capítulo 14, ele diz: eu, Jesus, 14:6, sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas aí eu te pergunto, como manter um comprometimento com a verdade no meio de um cenário caótico, crítico, em que nós vivemos hoje? Onde a mentira é exaltada, aonde viver por engano, viver por aparência é admirado por todos, aonde enganar, vender um produto, vender um personagem faz parte de viver a vida. Como que nós vamos viver comprometidos com a verdade? Como que nós vamos nos comprometer com a verdade no mundo aonde o errado está certo e o certo está errado? Sabe, queridos, eu ouvi um testemunho outro dia de uma moça que foi trabalhar, saiu da cidade dela muito pobre. E ela saiu da cidade dela e foi trabalhar na casa de algumas pessoas. E ela não tinha família, não tinha residência, então ela ia morar lá nesse lugar, trabalhar, e a residência dela seria lá. Certo dia, o patrão dela, o dono da casa, chegou para ela e fez um pedido. E falou para ela assim: olha, aqui nessa casa funcionam algumas coisas assim, ele tinha alguns negócios. E aí ele informou para essa moça e falou assim: olha, para você continuar aqui, quando as pessoas chegarem e perguntarem por mim, se eu estou aqui na casa, mesmo que eu estiver, você não pode falar que eu estou. Você nunca pode dizer que eu estou, porque eu tenho algumas coisas aí. Então essa é a ordem que eu te dou. Você trabalha para mim e você precisa obedecer essa ordem. E aquela menina, com muita tristeza, vira para aquele homem e fala assim: Senhor, eu quero as minhas contas. Eu não posso fazer o que o Senhor está me pedindo. E ele falou: mas por quê? Você não tem onde cair morta, você não tem casa, você não tem para onde ir. Ela falou: olha, eu não tenho para onde ir. Mas a minha fé em Jesus Cristo me diz que mentira é pecado. E se eu praticar isso, eu corro o risco de me afastar do meu Senhor. Então eu prefiro morar debaixo da ponte do que ficar sem o meu Senhor.
E aquele homem muito confrontado, ele chega para um amigo e ele fala: olha, eu estou sem saber o que fazer. E contou a história. Tem uma moça trabalhando na minha casa e ela me confrontou muito. Porque eu sei que ela não tem dinheiro, ela não tem casa, ela não tem família. Mas o compromisso dela com a verdade, com Deus dela, fez ela arriscar tudo. Mas ela não aceitou aquilo que eu disse para ela. Até onde o nosso compromisso com a verdade vai nos levar? O que nós estamos dispostos a fazer em troca da verdade? Até onde a gente vai, irmãos, por conveniência? Porque o que Jesus estava dizendo, ele falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é no meio desse cenário caótico, que está comprometido com a mentira o tempo inteiro. Porque da mesma forma que Jesus te chama para se comprometer com a verdade, existem aqueles que aceitaram se comprometer com a mentira. Vivem uma vida que parece mais uma farsa. Não assumem os seus erros. Não assumem aquilo que precisa ser assumido para que haja mudança, para que haja transformação. E sabe, queridos, as Escrituras nos mostram como é necessário nós permanecermos, como é necessário que remanescentes da verdade sejam levantados nesses dias. Nós vemos como na vida de Gaio, diz que aquele homem andava, vivia de acordo com a verdade. Sabe, queridos, no livro de Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16, 17 e 18, você pode conferir se você quiser. A Bíblia diz que tem 7 coisas que Deus abomina. Tem 7 coisas que Deus odeia. Tem 7 coisas que Deus enoja. Entre essas 7 coisas que Deus abomina, entre essas 6 coisas, que Deus abomina, é 7. 7. 6 e a 7ª está aí no final. Porque estamos vendendo, eu falei, é 7, eu contei, é 7, o negócio é esse. Não é verdade, isso não é 7. Então, irmãos, ele diz que 7 coisas ele detesta e abomina. Entre essas 7 coisas que ele abomina está língua mentirosa e a testemunha falsa. Sabe, queridos, às vezes a gente está preocupado com muita coisa que a gente acha que a gente está fazendo e que está desagradando a Deus, e Deus está de olho na gente, costurando a vida com mentirinha, irmãos. Tirando o direito de outras pessoas de conhecer a verdade. Tirando o direito de outras pessoas de conhecer até o próprio Jesus, porque eu ir na igreja desse mentiroso, desse falso, desse enganador, não vou mesmo. Tirando o direito de outras pessoas de conhecer a Cristo, de ter a sua experiência com Jesus. Testemunha falsa, língua mentirosa. Jesus diz ainda em João 8,44. Eu queria que colocasse essa referência aí para mim, por favor. Por que a mentira é algo tão danoso, tão perigoso, querido? Por que a mentira é algo tão terrível? Por que ela é algo tão letal? Porque assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também uma mentira, por menor que seja, compromete, estraga a nossa vida inteira. E talvez você está com os olhos em outras coisas, e Deus está me mostrando para você, que às vezes é aquilo que a gente não vê, está no nosso ponto cego, achar que não tem nada a ver, olha lá. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Quando a gente mente, nós estamos expressando a natureza de quem, irmãos? Não importa qual seja a mentira. Quando nós mentimos, nós estamos expressando a natureza do diabo. A Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele age de acordo com o caráter dele. Ele sempre odiou a verdade, porque não há verdade alguma nele. A única coisa que é de paternidade do diabo é a mentira lá. Ele é o pai da mentira. As pessoas que às vezes ficam dando coisa para o diabo que não é dele. Ah, isso aqui é do diabo, isso aqui é do diabo. A única coisa que é de paternidade e de propriedade do diabo está ali, ó, mentira. Então, queridos, nós temos essa prática na nossa vida.
É necessário nós alarmarmos com isso e entendermos que essa prática precisa sair da nossa vida. Um cristão que verdadeiramente ama a Deus não tem prazer em coisas detestáveis para Deus. Não quer manter na sua vida aquilo que não dá prazer para Deus, coisas que fazem parte do caráter do diabo. Sabe, querido, como a Bíblia diz, o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o prejuízo que vai te causar, fale a verdade. Não importa se isso vai te trazer constrangimento, fale a verdade. Não importa se isso vai te humilhar, fale a verdade. Ah, mas eu vou ter que devolver o dinheiro que eu falei que eu não peguei. Fale a verdade, restitua, devolva. Sabe por que ele tem muita coisa na minha vida e na sua vida que está atrasada, que está impedida? Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não te abençoa, mas é porque nós estamos agindo fora do caráter de Deus. E mentir é agir no caráter de Satanás, querido. Por menor que seja a mentira. Quando a gente mente, a gente engana, nós temos um lugar de infidelidade. A verdade é algo absoluto, querido. A verdade é imutável, ela não muda. Quer saber outra característica da verdade? Ela é transcultural. Como 2 mais 2 são 4 aqui, e são 4 lá para seja onde for, a verdade é aqui e aonde você for. Isso não muda com a cultura, independente dos nossos sentimentos, independente dos seus gostos, independentemente de tudo aquilo que você e eu pensamos, de qualquer coisa. Sabe que é como nós vimos, Jesus é a verdade absoluta. E Ele nos convida a vivermos uma vida na verdade. Nosso compromisso com a verdade é um compromisso com o próprio Jesus. Nosso compromisso de andar em verdade é um compromisso com o próprio Jesus Cristo, como nosso Salvador, como aquele que remiu as nossas vidas, como quem nós temos uma promessa, que prometemos a Ele todo o nosso ser, a qual Ele também nos prometeu a vida eterna. Sabe, querido, eu não sei como está a sua conduta, o seu compromisso com a verdade, mas nessa noite eu preciso trazer essa palavra para o seu coração, assim como o Senhor trouxe para mim, querido. Nós precisamos ajustar a nossa vida. Talvez você fale assim, não, mas eu não sou de contar muita mentira, querida, como eu falei, às vezes a gente marca um compromisso com alguém. Aí você fala assim, não deu para ir porque o pneu do carro furou. Mentira. Ah, não deu para ir porque eu tive médico. Mentira, querido. Ah, eu não fui porque estava isso. Mentira. É mentira. É metade verdade? É mentira, querido. É mais ou menos verdade? É mentira. Ah, eu não posso ir porque eu tenho que cuidar da minha avó. A avó já morreu, tem 20 anos. Ah, eu não posso ir porque meu menino está doente. O menino está lá pendurando na lâmpada, está rolando no chão, fazendo e acontecendo. Ah, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro. Alguém liga para sair, vamos, gasta 300, 500. Mentira. Ah, eu não vou porque isso. Ah, eu não vou, não faço porque aquilo, querido. Eu não sei se você chegou até aqui, costurando, dando um jeitinho com a mentira. Mas uma coisa eu te falo, aonde Deus quer te levar não dá para continuar assim. A gente vai precisar decidir assumir um compromisso com a verdade. Andar em verdade, dar testemunho da verdade. Sabe, querido, a palavra de Deus fala, eu quero te dar aqui algumas referências, para não dizer que eu estou falando algo aqui para você de mim, não. Provérbios capítulo 12, versículo 22. A minha tradução é um pouco diferente, vai dizer: o Senhor Deus detesta os mentirosos. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Deus detesta os mentirosos, porém ama os que falam a verdade. Querido, eu vou repetir para você, assim como uma gota de veneno
Assim como uma gotinha só de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Outra referência, Salmos capítulo 7, versículo 10. O salmista Davi diz assim, olha, Deus me protege como um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Então sabe, querido, às vezes quando você e eu vamos ter que nos assumir na verdade, você não tem que preocupar com quem vai te injustiçar, porque Deus, como um escudo, defende aqueles que falam a verdade. Deus, como um escudo, defende aqueles que são sinceros de verdade. Defende aqueles que permanecem na verdade, queridos. A palavra de Deus também vai dizer em Salmos 19, 9: o temor do Senhor é bom, ele dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Sabe por que a gente precisa ter um compromisso com a verdade? Porque Deus é a verdade. Deus é a verdade. Tudo que Ele fala se baseia na verdade. Querido, que vantagem tem quem mente? Qual é a vantagem que tem quem mente? A de não ser acreditado quando fala a verdade? Porque tem gente que já chegou num estágio tão avançado da mentira, que ele mesmo embola na própria mentira dele. Você já viu isso? Que ele vai embolando a mentira dele, e aí quando a coisa acontece, ele tem que falar a verdade. Alguém acredita? Não. Porque já é uma prática, já é uma conduta. Salmos 25, 5. Também vai dizer a palavra: ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és um Deus, o meu Salvador, e eu sempre confio em ti. Quando a gente assume um compromisso com a verdade, isso não deve se basear na nossa capacidade de provar o quanto a gente está certo ou o quanto a gente está errado, mas em quem nós confiamos. Querido, nessa noite o que Deus está dizendo para nós é que nós precisamos assumir esse compromisso com a verdade. E eu quero te dizer, ouse dizer a verdade, porque vale a pena. Não vale a pena mentir, então ouse dizer a verdade. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: um erro que precise de uma mentira, ele sempre vai precisar de duas ou mais. Um erro que precisa de uma mentira sempre precisa de duas ou mais. É assim que acontece. Lembra de Davi quando ele peca? Ele errou e ele assumiu. Ele esconde, porque ele tinha uma reputação de rei. O que as pessoas iam pensar dele? Ele comete um erro, ele não assume, e ele comete uma sequência de outros erros para cobrir o primeiro erro que ele tinha feito. É assim na vida de muitos de nós. Começa às vezes com uma mentirinha aqui, só que a coisa embola, igual uma bola de neve, aí a gente tem que ir emendando uma na outra, emendando uma na outra e vai. A palavra de Deus também diz em Provérbios 12, 17, que quando a verdade é dita, irmãos, quando a verdade é falada, a justiça é feita. Porque que infelizmente a gente vive num país onde os nossos governantes falam a verdade. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, infelizmente, a maioria não tem compromisso com a verdade. E infelizmente o nível da injustiça está cada dia maior, porque aonde não há verdade não há justiça. Porque não existe verdade sem justiça, não existe justiça sem verdade. Então a palavra diz que quando há justiça, quando a verdade é dita, a justiça é feita. Agora a mesma mensagem diz: a mentira produz injustiça. Queridos, vamos pensar que vamos pedir Deus para falar conosco. Será quantas pessoas que já foram injustiçadas sem a gente saber, por causa de mentiras que nós contamos? Será quantas injustiças que não foram feitas por causa da falta de compromisso com a verdade, em coisas do cotidiano e de coisas tão simples que parecia para nós que não tinha nada a ver, mas que a coisa lá na frente foi chegando, e como uma bola de neve, Martinho Lutero fala isso, que como uma bola de neve é a mentira.
A mentira é como uma bola de neve. Quanto mais rola, mais aumenta. É assim. Quanto mais ela rola, mais ela aumenta. A palavra de Deus também vai dizer aqui em Provérbios capítulo 22, versículo 12. Vai dizer assim, olha, o Senhor Deus está atento, Ele está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Sabe o que significa isso aqui? As nossas mentiras vão vir à tona. Sabe por que Deus está nos chamando a nos comprometer com a verdade? Porque Deus é a verdade e nele não há mentira. E tudo que é de Deus, tudo que vem de Deus está às claras. E na nossa vida não pode ser diferente. Sabe que em Provérbios ainda 28, 23, há uma instrução tão preciosa que diz: cumpre a verdade. Ou seja, pague o preço que for preciso, mas abrace a verdade. Cumpre a verdade, a sabedoria e o bom senso, mas não venda nenhuma delas. Querido, quanto está valendo a verdade que nós carregamos? Por quanto nós vendemos a verdade quando nós não assumimos com o que nós falamos? Por quanto nós vendemos a verdade? Por uma reputação? Por quanto nós temos vendido uma verdade? Por causa da opinião do outro? Porque o que ele vai pensar? O que ela vai achar se descobrir isso? Sabe, queridos, a minha mãe conta uma história e às vezes a gente até ri dela. De uma pessoa que trabalhava com ela. E na época que era tão engraçado porque elas trabalhavam numa cozinha industrial, num restaurante. E tinha uma amiga delas lá, que ela contava tanta mentira, irmãos. Tanta mentira. Que quando foi um dia, mas não era mentirinha não, como diz, né? Não existe mentirinha ou mentirão, tudo é mentira. Vai mudar a consequência. Irmãos, ela falava de mentiras tipo: deixa eu ir para casa porque meu helicóptero está me esperando, né, mãe? Era tipo isso, entendeu? Tipo, deixa eu ir para casa porque hoje eu tenho que escolher o que os meus empregados vão fazer de jantar. Era daí para lá, irmãos. Pra vocês terem ideia, irmãos, ela mentiu que ela tinha carteira de habilitação. Quando foi um dia, o que aconteceu? Precisaram de alguém para dirigir o carro na empresa. Aí o que todo mundo fez? Manda a fulana. Graças a Deus ela tem carteira. Ai meu Deus, vai lá chamar a fulana. Irmãos, diz que foi uma confusão. Porque ela começou a inventar, irmão, que estava infartando, estava passando mal. E aquela coisa toda, e aquele negócio todo. Para não fazer. Por quê? Era mentira, queridos. Irmãos, e a mentira foi tanta. A mentira foi tanta que sabe o que minha mãe e minha tia fez um dia? Vou contar, mãe. Não posso mentir. Irmãos, foi atrás dela. Esperaram ela ir embora. E foram, porque elas falaram: não, talvez nós estamos sendo injusta com ela, né? Talvez não é igual nós pensamos. Irmão, não tem problema você ser humilde. Não tem problema você e eu não sermos pessoas que vivemos no luxo. Mas é tão bonito quando a gente assume o que a gente é de verdade. Irmão, resumo da obra. Nem uma geladeira em casa com água gelada ela não tinha para dar para elas. Você sabe o que é pior? Mesmo as duas estando lá, presenciando que a casa caiu, ela não assumiu, não foi, mãe? Ela não assumiu. Falou que lá não era a casa dela. Falou que lá era a casa do irmão dela. Ela não assumiu. Queridos, quantas pessoas têm vivido de aparência? Quantas pessoas têm negociado a verdade só para se sentir bem com o outro? Quantas pessoas têm negociado a realidade só para ficar bem? Sabe, só para falar: não, tá tudo bem aqui. Tá nada, tá um caco, irmão. Não, tá tudo certo aqui. Tá nada, querido. Não, eu tô feliz demais. Tô melhor do que eu mereço. Mas quando deita a cabecinha no travesseiro, vem tudo em cima. Sabe, queridos,
a palavra nos instrui: compre a verdade, compre a sabedoria e não venda elas. Sabe o que é interessante, querido? Que as verdades, elas podem ser nuas. A verdade não aceita vestir a roupa da mentira, mas a verdade é que nós estamos cercados de mentiras vestidas de verdade. A verdade não aceita se vestir de mentira, mas a mentira se veste constantemente de verdade. Outra referência, Provérbios 30, versículo 5. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Por que é tão importante nós termos um compromisso com a verdade? Porque tudo o que Deus diz é verdade. Irmãos, o dom de fala que Deus deu, concedido aos seres humanos, não foi para que nós pudéssemos viver enganando uns aos outros, mentindo. Não foi para que nós vivêssemos enganando as pessoas, enganando primeiro a nós mesmos, aos outros. Mas o dom da fala que Deus nos deu foi para que nós pudéssemos expressar uns aos outros aquilo que Ele nos deu. E nós precisamos entender, querido, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 13, 8. Se puder colocar essa referência para mim aqui no Data Show. A palavra diz: olha, porque nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Sabe, querido, quando a gente resiste a assumir esse compromisso, quando a gente resiste, o que ele está dizendo? Olha, nada podemos contra a verdade. Então, ou seja, se renda, viva uma vida a favor da verdade. Não aceite na sua vida, querido. Eu costumo dizer, as pessoas que convivem comigo sabem que eu sempre falo isso. E tenho procurado a cada dia melhorar e viver isso. Eu falo, sabe, irmãos, olha, eu prefiro que você vire as costas para mim chorando porque eu te falei a verdade, do que você ficar comigo porque eu produzi um falso alívio para você com uma mentira. E infelizmente muitos de nós estamos preferindo um falso alívio com uma mentira que nos contam, do que a dor da verdade. Sabe que muitas pessoas confundem a verdade com falar o que pensa. Não é assim não. Não funciona desse jeito não. Ah, porque eu falo tudo que me vem na mente. Isso não é ser comprometido com a verdade. Muitos até são insensíveis, grossos. Às vezes faltam com educação. Não é assim que a Bíblia vai nos ensinar a falar a verdade. Mas é melhor a dor da verdade do que um alívio falso de uma mentira. Querido, por que tem muita gente que não se arrepende? Às vezes a pessoa vira e fala assim: ah, porque eu matei alguém. Se tem alguém do lado que prefere manter um alívio falso, não, mas fica assim, não, você é réu primário, né? Você matou, mas foi porque a pessoa fez isso, foi uma legítima defesa, então fica tranquila aí. Amenizou a culpa. O que você ouve falar aí? Não, eu matei, mas eu matei porque ela me traiu. Não, eu matei, mas eu matei porque ela não quis ficar comigo. Então se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Não, eu roubei porque o mundo é injusto. Tem uns que tem mais, outros que tem menos. Ah, é verdade, né? Você é um pobrezinho mesmo, então é verdade. Aqui só não faz isso mais, viu? Mas já que você roubou aqui, mas é verdade, né? Você roubou, mas aqui, fica tranquilo, só não vai dar nada para você. Fica tranquilo. Não! Erro é erro. E tem que ser tratado como erro. Querido, deixa eu dizer para você, quantas coisas na minha vida e na sua vida nós temos abrigado, porque não queremos a dor da verdade, mas estamos preferindo o alívio falso da mentira. Prefira alguém que fale a verdade para você, do que pessoas que estão do seu lado, batem, dão um tapinha nas suas costas, mas não falam a verdade para você. Vê você indo para o buraco, vê você errando. Não, fulano, é isso mesmo. Afinal de contas, vida é uma só, então vamos lá. Afinal de contas, a gente não sabe até que dia que isso aqui vai durar. Então vamos viver intensamente, ser amigo. Prefira a dor da verdade do que um alívio falso de uma mentira.
Por isso a importância de se acercar de pessoas que estão comprometidas com a verdade da palavra. Sabe, queridos, o Senhor vai nos instruir em Efésios 4:15. Vai nos instruir da seguinte forma: Jesus vai dizer, olha, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até que alcancemos a estatura, a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Irmãos, infelizmente a igreja, nós, a comunidade, não a igreja do cabeça que é Cristo, mas quando nos reunimos, infelizmente, caímos em descrédito demais, irmãos. A igreja brasileira então tem caído em descrédito a cada dia, porque falta de compromisso com a verdade, heresias sendo pregadas nas igrejas, heresias sendo expostas como verdades, falta de compromisso com a verdade. E o apóstolo Paulo fala para aquela igreja de Éfeso, fala para eles, olha, pelo contrário, vocês devem falar a verdade. Falar a verdade de qualquer jeito? Não, aqui ó, qual que é a instrução? Falar a verdade com espírito de amor. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, não é o que a gente fala, é a maneira como a gente fala. E a Bíblia nos instrui, compre a verdade, mas compre também a sabedoria. Ah, mas é porque eu falo a verdade mesmo. Tá, mas você está falando em espírito de amor. Você está falando, buscando para alcançar a estatura de Cristo, para ajudar esse irmão aí, ó, tornar-se mais parecido com Jesus. Queridos, não há relacionamento profundo, não há relacionamento duradouro que se baseie na mentira. Não há relacionamento que seja saudável. Muitos de nós temos buscado ter um relacionamento com Deus, mas sem um compromisso com a verdade, querido, nós vamos nos distanciar. Eu dou 20 passos aqui num tempo com Deus. Aí eu saio de lá do meu tempo com Deus, daquela comunhão que eu começo a contar mentira. Quantos passos atrás eu estou dando? Perdi a conta. Porque a mentira nos afasta do Senhor. Está no livro de Apocalipse, querido, quando a Bíblia diz que os homicidas, que os adúlteros, e lá classifica, não estou me lembrando agora aonde que está a referência, se é 21 ou se é 20. Vou conferir aqui. No meio dessas pessoas que Deus fala que não vão herdar o reino dos céus, está os mentirosos. 21:15? Sabia que era 21, lembrei o endereço, o número, lembrei o nome da rua. É 21:15. Confere aí para mim. 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mas muitas vezes os nossos olhos se arregalam quando passam as notícias de homicídio, quando passam as notícias de tantas infamidades que têm acontecido aí. Ah, fulano roubou isso, fulano fez aquilo. Aqueles que amam a mentira e a praticam ficarão fora. Sabe, querido, você está conseguindo ter dimensão da importância disso que o Senhor está falando? Da necessidade de nós mudarmos, da necessidade de nós fazermos um compromisso com a verdade. A palavra ainda vai dizer em Efésios 4:25, por isso não mintam mais. É um convite a deixar. Sabe, querido, quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, eu falei, Senhor, a partir de agora eu não quero mais caminhar assim. E eu falei, Senhor, eu quero assumir o meu compromisso, e eu quero fazer 3 coisas. Eu reconheço, eu confesso e eu deixo. E eu assumo o meu compromisso com a verdade. Doa o que doer. Porque se você não assume, você não confessa. E se você não confessa, você não deixa a prática. Sabe, querido, então o que o Senhor está falando? Por isso, mentia, não minta mais. Enganava, não engana mais.
E ele fala assim, olha, por isso não mintam mais. E cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Olha para essa pessoa do seu lado aí, querido. Fala para ele assim, olha, fala a verdade para mim. Porque eu vou falar a verdade para você. Não mente não. Querido, quero dar uma notícia para você. Se eu mentir, se você mentir, preocupa não que ninguém está vendo. Só Deus. Só Deus está vendo. Assistindo a nossa conduta. Assistindo o nosso proceder. E a maneira como nós andamos. O desejo do coração de Deus é falar para você o que João falou para Gaio. Nada me alegra mais do que ver que vocês continuam caminhando na verdade. Nada me alegra mais do que ver os meus filhos vivendo a verdade. Querido, mentir é roubar do seu próximo o direito de basear-se na verdade, levando a decisões falsas e a desilusões. Vou falar uma coisa para você. Eu precisei tomar essa decisão na minha vida, querido. Pastora, mas é possível então viver uma vida sem mentir? É. Porque se a Bíblia diz, é possível. Se Deus diz, é possível. É possível então viver uma vida sem mentir? É. Mas vai te custar tudo. Quem sabe, assumir um compromisso com a verdade, vai custar até sua reputação. Assumir um compromisso com a verdade, um dia me custou minha reputação. Por várias vezes. Fui muito injustiçada. Só não me preocupei, porque eu sabia que aquele que é sincero de verdade, o Senhor é como um escudo e Ele o defenderá. Sabe, querido, eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite. Comprometa-se a viver a verdade, custe o que custar. Comprometa-se a viver a verdade, custe o que custar. Tiago diz, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 19 ao 20. Tiago diz as seguintes palavras: meus irmãos, se algum de vocês se desviarem do caminho da verdade, e outro vier e trazer você de volta para esse bom caminho, este salvará da morte esse pecador, e ainda mais fará com que muitos pecados sejam perdoados. Andar na verdade preserva a nossa vida. A sua vida e a minha vida, o meu compromisso, o seu compromisso com a verdade, ele tem que ser tão latente ao ponto de, se esse irmão do seu lado se desviar do caminho que é Jesus Cristo, através da verdade, você vai trazer ele de volta, livrar ele da morte e ainda ter muitos pecados perdoados. É disso que nós estamos precisando nesses dias. Deus está querendo levantar homens, mulheres, jovens, crianças, famílias, que queiram se levantar como remanescentes da verdade, que vão dizer: eu não abro mão da verdade, mesmo que isso me custe a minha liberdade. Eu não abro mão da verdade, mesmo que isso me custe tudo que eu tenho. Eu abraçarei a verdade, custe o que me custar. Porque mais vale viver a verdade do que qualquer outro conforto que alguém possa lhe dar. Quando nós entendemos isso, nós também entendemos que ser verdadeiro é ser semelhante a Deus. Por quê? Porque em Deus não há sombra nenhuma de mentira. No caráter de Deus não há mentira. Por isso a palavra diz que Deus não é homem para que minta. Deus nunca mente. Deus nunca mente. Nele não há mentira alguma. Sabe, querido, é momento de nós fazermos uma reflexão da nossa vida.
de nós analisarmos qual tem sido a nossa conduta, de como tem sido o nosso proceder, como nós temos caminhado. A palavra do Senhor diz: olha, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, vocês serão de fato os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ser verdadeiro em amor é adorar a Deus com a sua própria vida, querido. Assumir um compromisso com a verdade. Viver a verdade com transparência. Deixa eu te dizer, a verdade é um fundamento sólido sobre a qual se constrói uma vida que vale a pena ser vivida. É na verdade que se constrói uma vida que vale a pena. Não é, querido, na futilidade, não é nas aparências, é na verdade. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu quero convidar você, querido, a fazer uma reflexão desta palavra. Quais são as mentiras que a gente tem abrigado no nosso coração, porque às vezes a gente tem preferido o conforto falso de uma mentira do que a dor de uma verdade. Quais são as coisas que a gente tem preferido afagar dentro de nós para justificar, sabe? E dizer: não está tão ruim assim, né? Ah, é verdade, não, eu não estou tão ruim assim porque fulano, né, que está ruim. Ah, mas ciclano está pior do que eu já fui, né? Sabe que Deus disse aqui pela manhã: não se meça com aquilo que está abaixo da média. Não pegue para a sua vida como termômetro que está abaixo. Você vai se amparar, se ancorar naquilo que está abaixo da média. Com a mediocridade, dizer: não, mas eu não estou tão ruim igual fulano, então dá para ir ficando aqui. Sabe, querido, o compromisso com a verdade precisa estar na nossa conduta, na nossa casa. Quantos casamentos têm acabado por falta de verdade, transparência? Casais que não falam a verdade uns para os outros, filhos que não falam a verdade para os seus pais. Sabe, querido, a questão não é como a gente chegou até aqui, a questão é quanto tempo mais eu estou disposto a permanecer do mesmo jeito. O que Jesus está falando para mim e para você é que Ele está nos chamando para um compromisso com a verdade, com a transparência, com a fidelidade, com a honestidade. Querido, seja honesto com você mesmo. Às vezes a gente aprendeu a maquiar as coisas até perante o próprio Deus, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus só pode transformar o que é original. Então está o caco, traz o caco para Deus. Ele é especialista em transformar. Está ruim, não melhora primeiro para você apresentar, não. Traz o que está ruim, vem como está, diz o Senhor. Sabe, querido, mas por pior que seja, ser o que você é de verdade é sempre a melhor opção. Assumir a nossa conduta. Falar: Senhor, eu estou falhando. Sabe, que quando eu falei isso para Deus, eu falei: Senhor, eu decido assumir um compromisso com a verdade como o Senhor quer que eu faça. Eu decido assumir esse compromisso na minha vida, e eu quero assumir o que eu tenho feito. Eu quero assumir, Senhor, o que eu estou fazendo. Eu confesso o meu erro e eu deixo essa prática. Como está o seu compromisso com a verdade, querido? Como que está a sua conduta? Como que está o seu caminhar? Eu quero convidar você. Tem pessoas que acham normal, sabe? Não ter confiança, não ter credibilidade. Tem esposa que não pode confiar no marido que está dormindo do lado, porque o cara só mente. A mulher só mente. Você comprou isso, fulana? Não. Cadê a sacola? Escondeu. Você fez isso, fulano? Não. Ah, mas o que é isso aqui? Ah, veio, alguém jogou por cima do muro aí. Querido, pode parecer bobo, não parece? Mas já dizia minha avó: é de grão em grão que a galinha enche o papo. É de mentirinha em mentirinha que muitos estão caindo no precipício. Como que está seu compromisso com a verdade, querido? Quero convidar você a curvar sua cabeça. A você, quem sabe como eu,
Você vai precisar confessar. Quando eu fiz isso, o Senhor foi me mostrando, querido, algumas coisas. E eu fui falando, Senhor, de fato, meu Deus, eu preciso tanto melhorar, Senhor. De fato, Pai, às vezes eu tenho sido zelosa com algumas coisas e, quem sabe, estou me distanciando do Senhor naquilo que eu estou achando que é tão pequeno. E sabe, querida, ninguém tropeça na pedra grande. A gente tropeça nas pequenas. Porque a grande a gente logo vê e desvia dela. Mas as pequenininhas, que parecem não incomodar, a gente vai deixando e vai acumulando. Sabe o que Deus traz para a gente uma mensagem como essa? Porque diferente de mim, de você, Deus não se conforma em ver nós, os seus filhos, vivendo de maneira diferente do que Ele sonhou para nós. E Ele sempre insiste, Ele sempre vem por amor, e Ele sempre vem trazendo, Ele sempre vem movendo, porque Ele quer nos libertar de verdade. Por isso que Ele falou isso, olha, conhecereis a verdade vai libertar vocês. Mas muitas vezes a gente pega e fala e acredita que isso é só sobre a vida espiritual. Conhecereis a verdade vos libertará. Querido, qual é a sua verdade? O que você encontra quando você se olha no espelho? Qual é o nível de credibilidade que você está tendo, que eu estou tendo? Você é alguém de confiança, querido? Eu sou alguém de confiança? Ou será que a gente ainda está preso em tantas mentiras, sabe, querido? Tem pessoas que às vezes dizem, não, eu conheço a palavra, eu amo Jesus, mas eu sinto uma culpa, sabe? Mentira, querido, não tem nada a ver com o caráter de Deus. Quando nós mentimos, nós expressamos o caráter de Satanás. Porque ele odeia a verdade. E ele mente desde o princípio. Foi por causa de uma mentira que Eva cedeu. Foi por causa de uma mentira que Adão cedeu. O diabo conta uma mentira e Eva então acredita. Uma mentira vestida de verdade. E Adão e Eva, quando fazem isso, quando eles tiveram a oportunidade de reconhecer, de assumir e deixar, eles se esconderam. E infelizmente é isso que nós aprendemos, a esconder e nunca assumir. Preferimos justificar, queridos. Preferimos esconder, e a mentira é isso. É o que a gente esconde para não assumir a realidade. Mas nessa noite Jesus está nos convidando a assumir um compromisso com Ele. Um compromisso com a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, queridos. A palavra de Deus diz que nós já fomos limpos, lavados pela verdade. E essa é a verdade da palavra, queridos. Jesus em nós, nos mostrando aquilo que está em desacordo com a vontade dEle, para que nós possamos assumir o compromisso e deixar aquilo que desagrada o coração de Deus. Querido, eu quero permitir que você faça a sua oração, você e Deus. Eu não posso assumir um compromisso com a verdade para você, querido. Você que é pai não pode fazer isso pelos seus filhos. Você, marido, não pode fazer isso pela sua mulher. Você, mulher, não pode assumir um compromisso com a verdade do seu marido. Você não pode. Porque isso é algo que nós devemos fazer, é pessoal, querido. Então, eu não sei você, mas eu decidi fazer essa palavra um divisor de águas na minha vida. E fazer tudo novo, através de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, que nos convence. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque nós podemos saber que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, Jesus. Obrigada, Pai, porque não há sombra alguma de mentira no Senhor. O Senhor nunca mente, o Senhor ainda nos convida e nos dá a oportunidade de vivermos uma vida conforme o Senhor chamou cada um de nós para vivermos.
Senhor, que nós venhamos viver uma vida na verdade, como Gaio viveu, sendo testemunho para outras pessoas, sendo referência lá fora, Senhor. Que não venhamos viver essa verdade aqui enquanto apenas cantamos ou ouvimos a mensagem, mas lá no nosso trabalho, na escola, no dia a dia. Quando nós tivermos oportunidade de esconder a verdade, Senhor, que nós não venhamos colocar a verdade à venda, mas que venhamos levantar, Senhor, e dizer: eu não abro mão da verdade. Eu não abro mão da verdade. Eu fiz um compromisso com a verdade. Eu fiz um compromisso com meu Deus, e eu vou permanecer todos os dias. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, como a Tua palavra diz, a deixar a mentira e a falar a verdade também uns com os outros. Falar a verdade em amor, falar a verdade em espírito e em amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa prática não venha fazer parte mais da nossa vida. Nós não queremos, Senhor, ser jamais semelhantes a Satanás. Pelo contrário, eu sei que meus irmãos, assim como eu, querem a cada dia se aproximar mais do Senhor. E se a mentira, se essa prática tem afastado muitos de nós, que nessa noite haja um entendimento que precisa haver mudança, que nós precisamos reconhecer, precisamos assumir, confessar e deixar, Senhor, essa prática. Nos ajuda, Espírito Santo, nos convença de que é necessária uma mudança. É preciso nós termos essa mudança, Senhor. Pai, muito obrigada, porque a Tua palavra é a verdade. E o Senhor não escondeu essa verdade de nós. Pelo contrário, ela está sendo revelada. Senhor, se vamos errar, não é porque não conhecemos, mas é porque escolhemos errar, mesmo sabendo do que está certo. Senhor, muito obrigada por não reter a verdade de nós. Muito obrigada, Senhor, por trazer na nossa mente o que é preciso, aonde nós não conseguimos ver. E eu oro, Senhor, para que haja mudança, para que haja decisões na nossa vida, Pai, para que hajam atitudes que de fato venham gerar mudança e transformação na nossa vida, estejamos aonde estivermos. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Querido, que você e eu possamos trazer isso também para a nossa casa, para a nossa família, sabe? Os ambientes aonde você for, que você seja levantado como uma referência de alguém que tem compromisso com a verdade, alguém confiável, alguém íntegro, alguém firme, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não, porque a palavra diz que o que passar disso é do diabo. Por isso que não existe metade verdade ou metade mentira. Sabe, querido, que o Senhor venha continuar falando no seu coração, que o Senhor venha continuar te convencendo, nos convencendo, porque olha, querido, eu não sei você, mas eu, ao receber essa palavra, eu abracei e eu falei: eu assumo um compromisso com a verdade. Eu reconheço, eu confesso, que eu fui confessando. Eu quero dar essa instrução para você. Tire um momento de oração, você e Deus. Fala isso na sua casa, no seu cantinho, onde você quiser. Dobra, rende seu coração e fala: Senhor, eu quero me comprometer com a verdade. Eu te peço perdão porque eu menti nisso, mas eu não quero mais ser assim, Senhor. Eu não quero mais viver desse jeito, Pai. A partir de hoje eu assumo um compromisso com a verdade. Eu assumo um compromisso de não vender, não negociar e falar a verdade, custe o que custar. Amém, queridos? Amém? Que você leve essa palavra no seu coração. Amém? Quarta-feira nós temos culto às 20 horas. Você que trouxe o dízimo, você trouxe a oferta, o Senhor continue te abençoando. Que Ele continue trabalhando o seu coração, te ensinando a ser generoso, te ensinando a cada dia a caminhar e a crescer na graça, no conhecimento dEle. Amém?
Terça-feira nós temos as células, tá? Por enquanto só as terças-feiras, mas a partir do mês que vem nós já vamos ter em outros dias, em outros lugares, então fique atento. Vamos iniciar também a outra escola, tá? De ativação, de treinamento, onde todos podem participar, aqueles que não participaram. Então, querido, olha, vem fazer parte com a gente, amém? Amados, eu ainda não vou dar todos os detalhes para vocês, mas na semana que vem vou falar. Nós vamos ter uma programação no carnaval aqui na igreja, tá? Para você que não vai viajar, para você que não tem um outro compromisso, e você que quer mais de Deus, querido, você que quer se dedicar mais, fala, olha, eu preciso buscar mais a Deus. Vão ter aí esses dias para você dedicar e vir louvar, buscar ao Senhor. Foi um direcionamento de Deus, nós estamos aí amadurecendo. Conto com vocês, né, com todos aqui. Amanhã vou ter uma reunião para fazer alguns ajustes e volto com mais informações para vocês, tá bom? Deus abençoe, queridos. Uma excelente semana. Deus abençoe seu trabalho, abençoe sua casa, sua família. Tudo que você fizer, o Senhor está cuidando de você. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Que Ele tenha misericórdia de você, que Ele te guarde, que Ele te livre e que Ele permaneça conosco, não só hoje, mas todos os dias, desde agora e para sempre. Você que nos visitou hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Foi um prazer estar aqui com você. Amados, vão todos em paz. Não saia sem abençoar esse irmão aí não. Desejar ele uma boa semana. Falar, irmão, conta comigo, eu estou aqui, vamos para frente, o Senhor está com a gente, amém? Deus abençoe, queridos, vão em paz, que Jesus abençoe vocês.